Olá a todos e todas, meu nome é Jean Rafael Tonciac, sou coordenador de educação aqui do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. E hoje nós estamos no segundo programa, no Momento CIEB número 2, e vamos conversar um pouquinho sobre competências pedagógicas digitais dos professores, onde hoje vamos falar especificamente de uma competência que é a prática pedagógica. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês, para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Bom, creio que todos devem estar vendo agora uma tela do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Como eu disse, esse é o Momento CIEB, é uma sequência de 4 lives, hoje é a nossa segunda live, e falaremos sobre competências digitais de professores para a área pedagógica. E quais são os nossos objetivos na aula de hoje? A gente vai falar sobre reconhecer a autoavaliação e a relação com as áreas e competências digitais. Lembrando que já falamos disso na aula passada, só vamos lembrar um pouco e trazer um aprofundamento, né? Falaremos também sobre, vocês vão conhecer quais são os níveis de apropriação dessas competências. Vão analisar a dimensão de competências digitais da autoavaliação, uma ferramenta que a gente tem aqui muito boa. Vamos demonstrar alguns casos práticos, né, a partir dessas 4 competências que vão ser aprofundadas. E, no final, vocês vão ter uma forma bem rápida de identificar essas características das competências digitais da área pedagógica. Prontos por aí? Então, se acomodem e vamos para a nossa aula. É bom sempre lembrar, né, gente? Vocês, quem acompanhou a gente na aula passada, lembra que, assim, estamos passando por um momento bastante crítico, né? Existem uma série de alterações sendo feitas na forma como vocês, professores, estão dando aula, né? Existem redes que estão em férias, estão voltando com atividades remotas, então tem vários cenários aí dentro do nosso imenso Brasil, e isso mexe diretamente com o trabalho do professor, né? As competências digitais de professores frente a um contexto de emergência. E a gente comentou um texto do Paulo Blixten, onde ele vai falar lá, né, o coronavírus também vai contaminar a educação? É uma pergunta que ele faz. Os riscos da mudança radical para o ensino online depois que a crise passar, né? Então foi um pouco de contextualização e de onde a gente está falando, né? Tentando trazer mais ferramentas aí, mais conhecimento para vocês, professores. Então a gente está falando dentro desse contexto de emergência, né? E vale lembrar também, eu estou falando aqui muito de competência, mas o que é isso, né? Competência é uma soma de atitudes, habilidades e conhecimentos, né? Então, o que isso tudo tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é o digital? E aí, por falar em competência, eu vou cobrar vocês, né? Eu sei que todo professor tem o seu aluno muito forte lá dentro. Então, como é que foi a realização da tarefa? Vocês conseguiram entrar lá no guiaedutech.com.br/educador. Aqueles que preencheram, né? Por favor, deem uma olhadinha. Respondam para a gente aqui no chat. A gente está acompanhando todas as interações no chat e respondam para a gente o seguinte: quem preencheu a autoavaliação, que nível de apropriação teve das tecnologias, né? Foi disposição, familiarização, adaptação, integração, transformação. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês, né? E a gente vai interagir. Então, podem colocar suas respostas lá e daqui a pouquinho eu retomo para saber como que foi, quem pôde fazer, né? Quem não pôde fazer não tem problema. A gente tem outros momentos para fazer isso. Mas quem fez, então, posta lá para a gente no chat qual foi o nível de apropriação da tecnologia que teve, tá bem? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Prometo que não vai ser uma aula só de PowerPoint, tá, gente? Eu vou voltar aqui e a gente vai falar bastante também. E aí, bom, bacana. Vão postando lá, eu já volto para falar com vocês quem fez ou não fez a lição, né? Mas do que a gente está falando, né? Quando eu digo autoavaliação, né, pessoal? Porque, assim, autoavaliação
foi uma ferramenta que a gente criou para poder justamente ajudar vocês, professores, a desenvolver o trabalho frente ao digital, né? Tá todo mundo agora, nossa, eu preciso... Tem gente que não usa tanto o digital, tem gente que está aprendendo, ótimo, vamos fazer juntos, mas onde que eu... como que eu faço para desenvolver tudo isso, né? Como que, enfim, de onde eu começo? O que que eu tenho que fazer? E a nossa ferramenta vai trazer um pouquinho disso, né? Então, essa ferramenta, ela foi construída com base em alguns pilares. Eu vou explicar para vocês. Vamos lá, de novo aqui no PowerPoint. Ela foi desenvolvida em cima de alguns pilares. Esses pilares foram pensados, desenvolvidos em cima de uma pesquisa que a gente fez, pegando aí algumas referências no mundo, né? E são 3 pilares, são pilares das áreas pedagógicas, é um pilar da área pedagógica, um pilar da área de cidadania digital, e um pilar da área de desenvolvimento profissional, né? Então, é uma matriz de competências, onde dentro de cada uma dessas 3 áreas, a gente tem características que precisam ser desenvolvidas, né? E dentro da nossa autoavaliação, ela fica... a gente faz algumas perguntas para vocês, né? Falando assim, olha, responde o que você sabe sobre gestão de arquivos, enfim, a gente vai desenvolvendo essas perguntas e muito rapidamente você tem um feedback dizendo qual é o seu nível de apropriação, né? Então, essas 3 áreas, como eu expliquei, elas trazem um pouco de consistência do que você precisa aprender. Então, em relação à área pedagógica, né, o que isso tem a ver com o que vocês vão fazer na autoavaliação? Tem a ver em efetivar o uso das tecnologias educacionais para apoiar as práticas pedagógicas do professor. A área de cidadania digital, usar as tecnologias para discutir a vida e sociedade e debater formas de usar a tecnologia de modo responsável, né? E aqui entra todos aqueles conteúdos que a gente precisa muito se apropriar agora, né? Saber o que é fake news, o que não é, enfim, saber de coisas de campanhas de desinformação que sempre acontecem por aí, né? Então, a cidadania digital é um ponto super importante. E uma área muito importante também, que é a área de desenvolvimento profissional, onde aqui você vai ver competências relacionadas ao a usar as tecnologias para garantir a atualização permanente do professor e o seu crescimento profissional, né? As tecnologias, elas se desenvolvem, né? Elas têm mudanças muito rápidas e, mais do que nunca, o professor tem que ter essa área aqui também em constante desenvolvimento, né? E legal, então conhecemos as 3 áreas e a gente passa a entender que cada uma dessas 3 áreas, elas existem competências dentro delas, né? No caso da pedagógica que a gente vai ver hoje, tem a prática pedagógica, a avaliação, a personalização e a curadoria e criação. As outras 2 áreas, cidadania digital e desenvolvimento, a gente vai deixar para um segundo momento, tá? Na verdade, um terceiro. Vão ser os programas de cidadania digital na próxima semana e desenvolvimento profissional um pouquinho mais para frente, tá bem? Mas só para você saber que tem essas 12 competências, a gente vai trabalhar todas elas. E aí, assim, quando vocês, nessa ferramenta, né, de autoavaliação, tem lá as 3 áreas, existem as 12 competências, e como é que eu, professor, vou me organizar para pensar o que eu tenho que fazer aqui dentro. A ferramenta, ela dá 5 níveis de apropriação, né? E aí, eu trago de volta aquela pergunta que eu fiz no início, né? Para saber direitinho o que tivemos aí de professores que fizeram a lição. Mas eu vou explicar aqui, ó. Então, são esses 5 níveis que eu comentei, né?
exposição, familiarização, adaptação, integração e transformação, né? Quando vocês entrarem lá na nossa ferramenta, vocês vão ver que depois de responder aquelas 23 perguntas, ele faz um cálculo bem rapidinho e devolve para você como está aqui mesmo, né? Como se fosse um nivelador, né? E você consegue rapidamente ver o que está acontecendo lá, né? Eu vou parar nesse momento aqui, vamos ver se o nosso chat está funcionando realmente e a gente teve interações. Deixa eu conferir aqui, a gente já volta para essa tela, gente. Bom, eu estou recebendo aqui algumas interações, mas eu vou adiantar aqui do que vamos falar, né? Hoje a gente aprofunda, então, nessas 4 competências da área pedagógica, né? E são aquelas que eu tinha contado: prática pedagógica, avaliação, personalização, curadoria e criação. Mas a gente não vai contar isso, tá bem, gente? Eu não vou contar isso definindo o que é, porque eu sei que, enfim, vocês estão aí acompanhando, vocês não querem só que eu saia lendo coisas, né? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, práticos de sala de aula, que podem trazer uma dimensão real de onde essas competências se manifestam, né? A gente sabe que as competências da área pedagógica e das outras áreas também, elas estão imbricadas, elas estão misturadas, né? Isso é super natural, você não vai falar agora, agora eu vou aprender a competência da área pedagógica, da área de avaliação. Não, não é assim, é o contrário. Você vai aprender, vai mexer cada vez mais no digital e essas competências estão mais imbricadas. A gente separa para poder mostrar para vocês como avançar, né? Mas esses exemplos vão deixar bem claros como acontecem essas interações no mundo real, né? Na sala de aula de vocês ou nesses contextos de ensino remoto que a gente está vivendo agora, né? Aprendizagem remota. E aí eu trago o caso, que é o caso da competência pedagógica, da competência prática pedagógica, onde eu vou trazer a aula da professora Marina. A professora Marina, ela é muito esperta, ela está trabalhando lá no 6º ano, com as civilizações antigas, e no planejamento pedagógico dela, ela decidiu explorar um monumento antigo, né, um monumento grego, antiguidade clássica, por meio de uma visita virtual. Bacana. Como que ela fez isso? Ela busca um site gratuito de visitas virtuais, tem alguns por aí, né? Não é objetivo falar de quais hoje, mas só para vocês entenderem que existem. E quando ela descobre esse site, ela primeiro checa a confiabilidade dele, né? Ela entra lá, vê se o conteúdo que está lá dentro é apropriado para os alunos dela, para a idade dos alunos que ela está trabalhando, né? Se não tem nenhum conteúdo inapropriado lá dentro, e principalmente se faz sentido com o que ela está trabalhando, né? Ela não vai colocar, enfim, pegar um site qualquer e achar que vai funcionar. Não, ao contrário, tem que ter esse movimento de pesquisa que todo professor faz, né? Beleza, então ela achou o site, checou que está tudo certo, e aí ela começa a dar aula dela. Quando ela começa a dar aula, o que, que ela faz? Ela está numa aula online, né? Então aqui a gente está falando de um contexto de aula síncrona, como eu estou fazendo com vocês agora, né? Eu falando, vocês me ouvindo, eu só não tenho oportunidade de compartilhar, porque somos muitos, né? Mas na aula da professora Marina, ela compartilha a tela dela, e à medida em que ela vai avançando nessa visita virtual, ela abre o áudio dela para que os alunos possam comentar, né? Lógico que ela pede para eles se organizarem, cada um fala no momento, porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém entende nada, né? Então, foi isso que a professora Marina organizou, né? Então, uma visita virtual dos gregos, um espaço virtual, e abriu para os alunos se manifestarem, comentarem, ouvirem dúvidas, críticas e sugestões. Que, enfim, todo aluno muito crítico tem, né? Mas bacana, como a competência digital foi utilizada na aula da professora Marina? Quando ela incorporou a tecnologia às experiências de aprendizagem dos alunos e às suas estratégias de ensino. Ou seja,
são os aspectos diretos aqui da competência digital prática pedagógica, né? E aí, como eu contei no início, existem algumas relações aí nessa aula, né? Primeiro, assim, explorar um monumento grego por meio de uma visita virtual está direto aqui na competência prática pedagógica, nenhuma novidade, eu já falei isso. Mas tem outra relação que é o seguinte, ela está ao mesmo tempo com a prática pedagógica, mas ela está trabalhando a curadoria e criação. Lembra quando eu expliquei que ela precisou buscar sites, saber se está tudo certinho lá dentro com aquele site, se é apropriado, se não é? Isso é curadoria e criação, né? E aí também envolve um outro aspecto que é da aprendizagem do aluno, né? Onde você, de uma certa forma, você está empoderando esse aluno para que ele interaja com você, né? E que tenha uma comunicação mediada com todos que estão lá dentro, o professor sempre como se colocando nessa posição de incentivar o aluno a participar e ele mediando todas as participações, certo? Bacana, esse foi o exemplo da professora Marina. Eu trago o nosso segundo exemplo, são 4 ao total, e agora é a aula do professor Pedro. O Pedro, ele está fazendo o seguinte, a gente está falando aqui da competência de avaliação, né, que é a segunda competência lá da prática pedagógica, e aí o Pedro selecionou um software que possibilita realizar acompanhamento e avaliação dos seus alunos lá na primeira série do ensino médio. Bacana, ele selecionou, mas e aí? Ele fez essa seleção a partir de um recurso educacional digital, né? São softwares, são espaços virtuais onde você pode utilizar esse recurso, né? A gente chama de RED. E a partir daí, o Pedro ele organiza as avaliações periódicas e dá devolutivas aos estudantes para apoiá-los na aprendizagem, como também na recuperação ou reforço dos conteúdos, né? Ou seja, ele está usando um espaço digital de avaliação. Esses espaços geralmente têm uma quantidade muito grande de dados, gráficos, formas diferentes de você ver a maneira como o aluno respondeu, se teve lá dentro perguntas com alternativas, perguntas descritivas, né? É super visual, geralmente, essas plataformas, né? E ainda assim, ao final de cada período, o professor, o Pedro, ele orienta os alunos para que utilizem ferramentas que permitem uma autoavaliação. Então, além de utilizar para avaliação em si, ele também propõe a autoavaliação, né? Que a gente sabe é uma das formas de avaliação, né? Então, você pega lá, tem a somativa, tem a avaliação ao longo do tempo, mas também tem a autoavaliação, que é uma forma de você trabalhar o quanto o quanto os alunos apreenderam sobre o que você ensinou, né? E aí, a pergunta que fica, né? Como a competência digital foi utilizada na aula do professor Pedro? Quando foi capaz de usar as tecnologias para acompanhar e orientar o processo de aprendizagem e avaliar o desempenho dos alunos. Ou seja, são todos os aspectos aqui da competência digital de avaliação. E isso estava muito claro quando ele fez esse trabalho acompanhando a avaliação, né? E a relação que existe da competência digital de avaliação com aquela que a gente já viu, que é a da curadoria e criação, porque ele teve que selecionar e buscar alguns conteúdos, né? Mas também trabalhou aspectos da aprendizagem do aluno, né? De empoderar esse aluno. E principalmente naquele sentido, né? Que a gente fala muito hoje. Os alunos, alguns dos pesquisadores falam, eles são nativos digitais, já nascem clicando em telas e são super safos. Na verdade, a gente vê na prática que não é assim, né? Quando um professor pede em sua aula que faça alguma atividade digital, a gente não vê essa mesma habilidade dos alunos para conseguir realizar uma atividade pedagógica, né? Se você pede para o seu aluno, agora vai lá, entra no gestor de arquivo e edita. Muitos vão parar e vão falar assim, olha, eu não sei como acessar esse gestor de arquivo, eu não estou conseguindo acessar,
E para quem eles vão pedir ajuda? Para o professor, é lógico, né? O professor que está em sala de aula, é ele que, enfim, tem toda essa possibilidade de ajudar seu aluno, né? E também o que acontece muito em sala de aula, né? Tem sempre aqueles alunos que sabem um pouquinho mais e você pode ter toda a liberdade de falar, olha, Joãozinho, vem aqui, me ajuda e ajuda o seu colega a acessar esse gestor de arquivo, por exemplo, né? Então, quando a gente fala em tecnologias, né, ninguém sabe de tudo, né? A área de tecnologia é super grande e essa coisa da colaboração é muito forte. Então, estimule sim seus alunos a trazerem conhecimentos de tecnologia, estimulem a troca entre eles, né? Leve conhecimentos de tecnologia, o que a gente está fazendo aqui, e estimule essa troca, né? Ela é super saudável para todos, né? Não só para professores, para a gente aqui no nosso trabalho, a gente faz isso a todo momento, né? Vamos voltar aqui para a nossa sequência. Então, bacana, já vimos duas, a avaliação, vimos a área pedagógica e entramos para a aula da professora Cíntia, na competência de personalização. Então, a professora Cíntia já é um outro caso. Ela diagnosticou que, assim, os alunos dela lá do 6º ano têm ritmos de aprendizagem diferentes. Nada novo, né, gente? A gente sabe. Eu aprendo de um jeito, vocês de outro, e os nossos alunos, né, 30, 40 alunos em sala de aula, cada um tem seu ritmo. Mas beleza, ela identificou isso e logo, o que ela fez? Ela organizou a turma, separou estudantes em grupos, de acordo com a necessidade de aprendizagem deles. Bacana, é uma estratégia didática dela, né? E aí, o que ela fez? Ela pesquisou um recurso educacional digital, os REDs que eu tinha comentado, né? E organizou esses grupos em salas virtuais, propondo atividades específicas para cada um dos grupos. Esses alunos, alguns alunos não tinham acesso à internet, computadores, é um fato, né? Mesmo aqui em São Paulo ou nas grandes regiões aí do Brasil, às vezes a conexão de internet não é das melhores. Então, nós, como educadores prevenidos, o que fazemos? Falamos com os nossos coordenadores, falamos com o diretor e fala, olha, manda material impresso para esse aluno, porque ele não está conseguindo acesso. E, gente, material impresso é uma tecnologia sim, né? Se a gente puxar um pouquinho da história lá, do quanto tem de acumulado de conhecimento para sair um material impresso e sair um sumário com os tópicos, gente, tem muita história aí. Bom, mas não é aula de história hoje, é aula de tecnologia. E aí, o que a professora Cíntia fez? Ela realiza um acompanhamento dos estudantes por meio de relatórios e dá devolutivas de progressão dos aprendizados e estimula a autonomia, né? Então, ela também pega relatórios, ela aproveita essa facilidade de visualização das ferramentas para dar devolutivas também, né? E o que tem, como a competência digital utilizada na aula da professora Cíntia foi trabalhada, né? Quando quando ela foi capaz de utilizar a tecnologia para criar experiências de aprendizagem que atendam às necessidades de cada estudante, ou seja, os aspectos da competência digital de personalização. E isso ficou muito claro, né, quando ela organizou esses grupos virtuais aí e foi colocando os alunos em cada um desses grupos, tudo. Então, essa competência de personalização está totalmente, ela se relaciona, né? Ela tem a relação com a competência digital de curadoria e criação também, e vai trazer, movimentar aprendizagens do aluno para que ele consiga um progresso a partir de uma devolutiva e estimular também a autonomia, né? Coisas que eu puxo o gancho para você aí que está me ouvindo, que está me vendo, seja do app, do centro de mídia, seja do Facebook, de qualquer rede social, mande uma pergunta para a gente. Eu estou aqui ansioso para ver sua pergunta e eu vou colher todas as perguntas e tentar responder todas. Enfim, eu tenho que estimular a autonomia em vocês, né? E vocês sabem que isso é totalmente possível à distância com as limitações que temos, né? Com a internet às vezes um pouco mais fraca, com o vídeo balançando um pouco como está aqui, né?
Mas vamos lá, gente, a aula segue. Mandem perguntas. Bacana. E aí, eu vou para a última aula, é uma aula que é do professor André, que tem a ver com uma competência que passou pelas outras três, né? Que é a de curadoria e criação. Então, a aula do professor André, ele é um professor da área de educação física, né? E o que ele propôs? É super legal porque, assim, é uma atividade que, mesmo no ensino, né, nessa condição que a gente está dos alunos estudarem nas suas casas, a gente dá aula das nossas casas, o professor André, ele conseguiu, ainda que seja da aula de educação física, fazer os alunos se movimentarem lá nas casas deles, né? Então, o que ele propôs? Olha como ele foi espertinho, o professor André. Para trabalhar a respiração e controle da ansiedade, com sua turma da terceira série do ensino médio, o professor André criou um conteúdo para disponibilizar via podcast. Sim, gente, a nossa boa e velha voz gravada em um recurso digital, né? Transformada em um recurso digital, na verdade. E aí o que ele fez? Ele buscou referências na web. Essas referências ele tentou buscar lá na base da BNCC para fazer link com o que ele queria trazer, né? Selecionou um recurso para edição de áudio, alguns elementos sonoros para deixar mais atrativos, né? É que meus cachorros estão todos trancados aqui, senão eu ia mostrar os elementos sonoros ao vivo que eu tenho. Mas enfim, existem bancos na internet com ruídos, música, trilhas brancas que a gente fala, né? É só você tomar cuidado de pegar do banco certo, porque tem muitos que são Creative Commons, né? Você pode usar desde que desde que você referencie de onde você pegou, né? E você pode então gravar a sua voz, colocar uma música de fundo, né? Se quiser colocar uns outros barulhinhos, tal, só não põe o cachorro que nem eu faço às vezes nas minhas lives aqui. E fica super legal. É super simples, simples assim, dá um trabalhinho ali no início de fazer, mas depois que você faz o primeiro, você vai querer dar aula só de podcast, tá? E também não dá, né, gente? Só podcast não dá, a gente vai dormir. Tem que ter metodologias ativas digitais, tá? E aí, o professor, o que ele fez? Após ele disponibilizar essa aula, que é o podcast, né, ele colocou a aula do podcast numa rede social, né, e pediu para os alunos dele, responderem uma pergunta. Ter controle na respiração me ajuda a ser menos ansioso? E aí, então, o que aconteceu? Ele criou o podcast, colocou uma trilha de fundo, disponibilizou na rede social e ainda fez essa pergunta, né? Quando ele fez essa pergunta, ele estimulou os alunos dele a participar de uma espécie de chat, como vocês estão fazendo aí, né? Onde eu estou insistindo para vocês falarem comigo. E com isso movimentou as aprendizagens que ele se propôs quando planejou a aula dele, né? E além de um compartilhamento de experiências, da forma como esse aluno, ao ouvir o podcast, entendeu como segurar a ansiedade dele, né? E quando o aluno foi lá e digitou no chat, eu segurei a minha ansiedade, fazendo um mantra aqui, tá tudo bem, eu tenho muita coisa para estudar, a prova é amanhã, mas eu vou me dar bem. Na verdade, enfim, esse aluno tinha que ter estudado antes, mas tudo bem. Só um exemplo para dizer o que ele pode postar nesse chat, né? E qual competência, né, foi utilizada pelo professor André nessa aula que ele deu? Quando foi capaz de selecionar e criar recursos digitais que contribuam para o processo de ensino e aprendizagem e gestão de sala de aula, né? Ou seja, todos os aspectos aqui da competência digital de curadoria e criação. É um nome muito chique isso, né, gente? Mas realmente é legal. Você sai criando e sai pegando um monte de coisas quando você vê, nossa, virei um curador, né? Não é bem assim, né? Você vai precisar mexer muito, mas a ideia, o conceito é esse, né? E então, enfim, buscar referência, selecionar conteúdo tem tudo a ver com a competência digital de curadoria. E ela se relaciona com outras, né? Então, a competência de curadoria e criação se relaciona com a competência digital de prática
pedagógica e o uso responsável, que é lá da cidadania digital. Lembra quando eu comentei das fake news? Até trago outros exemplos, né? Da questão do que a gente chama do netiqueta, né? É um nome antigo, gente, mas a gente falava muito em netiqueta. Você vai entrar num fórum, então não escreve com letras grandes, né? Porque isso dá a impressão de que você está gritando às vezes. Seja educado, né? Fale bom dia, boa tarde, boa noite. Trate bem as pessoas que estão naquele chat, né? Imagine que aquilo é uma forma de transformação do que seria o presencial, né? No presencial ninguém sai gritando, ninguém sai, enfim, usando palavras que não são legais para um ambiente educacional, né? Então o chat é a mesma coisa, né? Bacana. A gente está se encaminhando aqui para o final da nossa aula, né? Eu tenho mais algumas coisinhas para falar com vocês. Eu já estou selecionando aqui as perguntas, que eu vi que tiveram algumas. Mas antes de a gente ir para o final, eu vou relembrar algumas coisinhas que a gente falou nesse pouquíssimo tempo que tivemos de aula, né? Agradeço aí a paciência e a audiência de vocês, mas eu trago aqui uma espécie de resumo, onde eu digo o seguinte: o que é característico das competências digitais na área pedagógica, em específico nessa área aqui, ó, né? Que é uma daquelas 3 que a gente já viu. Na prática pedagógica. Então, o que é característico é o seguinte: a estratégia de ensino e mediação por tecnologia, né? Isso tem tudo a ver com prática pedagógica. Na competência de personalização, então, o acompanhamento e adaptação de atividades, respeito ao ritmo de aprendizagem e as características e necessidades dos alunos, né? Então, você passa a quase que costurar, né? A fazer crochê ali de ferramentas digitais. Nossa, eu nunca tinha pensado que dava para fazer de coisa digital. Mas, enfim, você vai realmente personalizar a partir do que o seu aluno precisa, do que a sua sala precisa, daquilo que você acha interessante enquanto necessidade de suprir uma necessidade de aprendizagem, né? E no caso da avaliação, né? O que é característico dela é a devolutiva constante, a utilização dos recursos educacionais digitais para uma avaliação formativa, né? E a última, que fala da curadoria e criação, onde eu vou passar a buscar, a selecionar, a criar heads, além de conteúdos digitais, né? E aí a gente passa já aqui para o finalzinho da nossa aula, onde eu pergunto para vocês como está a interação. Vamos ver aqui, pessoal, se eu tenho perguntas. Ah, bacana, ó, já chegou uma pergunta aqui. Tem uma pergunta da Thalita Santos. Oi, gostei muito da ferramenta e queria perguntar quais dicas o professor tem para oferecer atividades durante a pandemia. Puxa, super obrigado pela pergunta, Thalita. Na verdade, eu vou convidar vocês para entrarem num outro espaço. Entrem lá no nosso site, cieb.net.br, procurem a Bia Academia. Dentro dessa Bia, desse espaço digital, a gente tem o que a gente chamou de estratégias de aprendizagem remota. Então, é uma sequência de 7 estratégias onde a gente, a partir de experiências do Brasil todo, do que estão fazendo nessa pandemia, a gente compilou algumas formas de trabalhar com os estudantes à distância, né? Remotos, na verdade. A gente não está falando de educação à distância. Educação à distância é outra coisa, né, gente? É um processo onde se constrói materiais, se disponibiliza materiais, pensando aí no perfil do aluno, né? Então, é diferente do ensino que a gente está fazendo agora, que é a aprendizagem remota, que também a gente vai pensar no aluno sempre, né?
Mas por que eu estou falando isso? Porque assim, Thalita, entra lá, cieb.net.br, procura a aba de pandemia e lá você vai ver essas 7 estratégias. Então, existem dicas desde aquele perfil, né, de rede ou de escola que tem a internet, né? Então, se você tiver internet na sua rede, na sua escola, os seus alunos têm acesso à internet, você pode trabalhar com plataformas, você pode trabalhar com ambientes digitais, você pode trabalhar com, enfim, plataformas digitais abertas, né? Colocar conteúdos lá dentro. Mas pode ser que você, professor que está me ouvindo, eu não sei se é o caso da Thalita, você não tem acesso à internet. Então, você pode trabalhar com material impresso, por exemplo. Eu contei para vocês aqui na live que material impresso dá para usar em quase todos os contextos, né? Você organiza o que você quer, uma cartilinha para mandar para o seu aluno, e você pede para alguém enviar, pede para ele retirar, tomando todos os cuidados de saúde aí, né? Se for retirar, usar máscara, passar sempre o álcool gel. Então, para fechar sobre essas 7 estratégias, tem estratégia de rádio, de TV, para cada uma das situações, vocês vão conseguir, enfim, levar conteúdo, oferecer a sua estratégia de aprendizagem para o seu aluno, tá? Entra lá, cieb.net.br. Obrigado pela pergunta, Thalita, e já trago uma outra pergunta que é da Thaís Pereira. A Thaís Pereira diz o seguinte: muitas universidades têm usado as TICs. TICs, o que é, gente? Então, são as tecnologias da informação e comunicação. E aí a Thalita diz o seguinte: tem usado as TICs aqui com a pandemia. Você acredita que as tecnologias de informação e comunicação serão mais utilizadas nas instituições de ensino após o fim da pandemia? Olha, Thaís, eu acredito que sim, né? Eu acredito muito no que a tecnologia pode ser um parceiro do professor, né? A tecnologia ela não vai resolver problemas, a gente sabe, né? Ela não vai resolver os problemas da educação brasileira, não, ela não tem esse poder. Mas o que ela pode, quem resolve esse problema, ela consegue ajudar a resolver esse problema como uma ferramenta ao professor, né? Então, no contexto aí do volta às aulas, né, vamos torcer para que tudo volte ao normal e essa situação triste possa, enfim, acabar. Mas lembre que no volta às aulas, muitos de vocês, professores, já vão ter uma maior habilidade no digital, né? Um letramento digital maior, mais fluência no digital. E vocês podem pensar atividades para fora da sala de aula, né? Ao invés de eu ficar trabalhando texto dentro da minha sala de aula, enfim, eu posso aproveitar, ver a quantidade de alunos que eu tenho, se tiver na idade certa, eu posso pedir para que eles usem os celulares deles e eu compartilhe textos com eles, eu compartilhe vídeos, eu compartilhe atividades que eles possam ir para áreas abertas, né, para o pátio e possam, enfim, ir para um outro espaço de aprendizagem, né? E a tecnologia permite isso, né? Claro que eu estou pensando aqui sempre que o Brasil é muito diverso, a gente tem situações que são ok, tudo funciona, mas também existem situações onde não conseguimos acessos à tecnologia, e aí, nesses casos, existem o que a gente chama das estratégias onde você não precisa de um computador para, por exemplo, aprender programação. Você pode aprender o pensamento computacional, né? Uma dos conhecimentos lá da programação, você pode aprender pensamento computacional jogando amarelinha, separando pecinhas iguais, separando pedrinhas que têm o mesmo tamanho, né? Lembrando sempre que essa condição nossa de encontrar padrões, separar por similaridade, é uma habilidade humana, né? Só que o computador faz isso numa rapidez cada vez maior, né? Muito obrigado pela pergunta, Thaís. E aí, a gente tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Eu tenho mais alguns minutinhos. Antes de ir para a última pergunta, eu vou tomar liberdade. Eu tenho mais um tempinho, não dá para responder. Vamos lá. Eu vou responder agora a pergunta da Elisângela Moura. Ela diz oi, é um oi bem grande.
Eu não estou atuando na sala de aula, mas sou professora. Legal, Elisângela. Não consigo fazer o cadastro na plataforma, somente na condição de professor, certo? Sim, sim, tá certinho. A- o pessoal do centro de mídias depois pode ação. Mas o que eu tenho aqui é que só quem é professor da rede, né, pode acessar. Mas se você está me assistindo, você deve estar vendo de algum outro link que esses vídeos estão sendo também reproduzidos em outras plataformas abertas, né? E aí eu passo para a próxima pergunta, que é da Daisy Fernandes Contreira. Sobre atividades de sala de leitura, o que posso fazer além da indicação de livros? Qual tecnologia posso usar? Daisy, é boa a sua pergunta, porque assim, quando a gente fala em leitura, né, você pode trabalhar também a questão de gravar o seu texto para alguém ouvir, né? Como o exemplo do podcast de um dos professores que eu trouxe aqui, né? Você pode gravar o seu texto, distribuir para que os seus alunos acompanhem e fazer atividades pedagógicas em cima desse áudio, né? É claro, se você conseguir mandar o texto, vai ser melhor ainda, né? Por que que é uma coisa super simples, com certeza, talvez você já saiba fazer isso, mas o que eu quero dizer assim, que aproveitem a tecnologia para envolver mais os sentidos, né? Então, quando eu estou aqui falando com vocês, olhando eu estou trabalhando todo o meu órgão do sentido visual, certo? Vocês que estão me ouvindo estão trabalhando a audição, né? E quando eu passo com uma tela, com o áudio, a mexer aqui no teclado, então o meu tato está envolvido, né? Parte do meu sistema nervoso está envolvido. Então, quando você, enquanto professora, é, narra uma história para eles, manda o texto, eles estão trabalhando diversos órgãos do sentido, né? Então, tente pensar a tecnologia como extensão dos nossos, né? Dos nossos braços, do nosso cérebro, né? Se a gente entender que a tecnologia, ela tende a potencializar as nossas habilidades, né? Num jeito positivo de ver a tecnologia, você vai cada vez mais propiciar outras formas de aprendizagem do seu aluno. A gente sabe, como eu comentei, cada um aprende de um jeito. Então, quanto mais você variar esses tipos de ferramentas, esses tipos de dispositivos, né? Seja aí por vídeo, seja por áudio, seja por interação com telas ou com teclados, mais chance você vai dar para o seu aluno de envolver esses órgãos dos sentidos, entendeu? Vamos lá, eu tenho pouco tempo, eu vou só fazer o fechamento, gente. Eu preciso mostrar para vocês um PowerPoint que a gente trabalhou muito para fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou para o fechamento, talvez dê tempo de responder ainda, não sei, mas vamos lá. Ó, o que aprendemos hoje? Aprendemos sobre autoavaliação, as áreas e competências digitais, níveis de apropriação de competência, competências digitais na área pedagógica, casos práticos, características das competências da área pedagógica. Muito obrigado, pessoal. Fiquem atentos ao próximo Momento ZIEB número 3. E aqueles que não entraram ainda, por favor, acessem o guiadotec.com.br/educador e faça a autoavaliação. Até o próximo encontro.